Quando você perdoa seu passado, Espírito Santo transforma um caminho totalmente novo. E se o verdadeiro inimigo da sua vida não fosse o diabo? E se aquilo que mais te prende não estivesse lá fora, mas dentro de você, escondido nas feridas que você nunca conseguiu perdoar? Existe um peso silencioso que você carrega, mesmo quando sorri, mesmo quando tenta seguir em frente, mesmo quando convence todo mundo de que já superou. Mas lá no fundo, algo te puxa de volta. É como uma corrente invisível presa no passado, que não deixa seus pés avançarem para o futuro. Você já percebeu como o passado não se apaga sozinho? Ele se infiltra no presente. Ele molda as escolhas, estraga as relações, distorce a forma como você enxerga o mundo. Cada vez que você pensa que está pronto para um novo começo, é como se uma voz surgisse dentro de você e dissesse: não adianta, você ainda está preso. Talvez essa voz tenha o tom de quem te feriu. Talvez tenha o eco da culpa que você carrega por erros que cometeu. Mas no fim, é sempre a mesma corrente: a incapacidade de perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. E com certeza, perdoar não é abrir mão da justiça de Deus. Perdoar é cortar o vínculo que te mantém ligado a um passado que o Espírito Santo já quer transformar. O que você não entende é que enquanto você não solta essa corrente, enquanto não decide colocar essa dor diante de Deus, você mesmo está trancando a porta que Ele quer abrir. Pensa comigo. Quantas vezes você já tentou começar de novo? Quantas promessas você fez para si mesmo? Quantos planos você escreveu num caderno acreditando que agora sim a vida ia mudar? E mesmo assim, tudo parece voltar para o mesmo lugar, como se você estivesse rodando em círculos. Isso não é acaso. Isso é prisão espiritual. Isso é um coração aprisionado em memórias que ainda não foram liberadas. Agora, respira fundo e reflete. Qual é a lembrança que mais dói quando você fecha os olhos? Quem é a pessoa que você evita lembrar? Porque só de pensar nela algo dentro de você se contrai? Talvez seja alguém que te traiu, alguém que te rejeitou, alguém que te arrancou a confiança. Talvez seja até você mesmo, por escolhas que não consegue esquecer. Mas independente de quem seja, o Espírito Santo te trouxe aqui por um motivo, para dizer que esse é o dia em que Ele quer romper as correntes e te mostrar um caminho que você nunca imaginou. Porque existe algo que você ainda não entendeu. O perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. É sobre a sua liberdade. É sobre a sua alma encontrando espaço para o Espírito de Deus criar algo novo. Sem perdão, não existe espaço. Sem perdão, tudo dentro de você fica cheio de rancor, mágoa e lembranças tóxicas. Mas quando você libera perdão, ainda que doa, ainda que pareça impossível, você abre uma estrada para o Espírito Santo guiar seus passos. Você acha que pode carregar isso para sempre. Mas deixa eu te dizer, ninguém carrega feridas abertas sem que elas se tornem infecções espirituais. O tempo não cura mágoas não tratadas. O tempo só as esconde mais fundo, até que você se esqueça de onde começou a sangrar. Mas o Espírito Santo não esquece. Ele vê as marcas que você tenta ocultar. Ele conhece o peso que você não conta para ninguém. E Ele está dizendo agora: basta. Esse é o momento de parar de fingir que está tudo bem e entregar as chaves do seu coração para aquele que pode recriar sua história do zero. Não se engane. O diabo não precisa te atacar com novas armadilhas, quando sabe que você mesmo já está preso em lembranças antigas. Ele só precisa te manter cego, alimentando o rancor, a culpa, a vergonha. Enquanto isso, sua vida fica congelada no mesmo ponto, como uma fita repetida. Mas quando você decide perdoar, você não apenas desarma o inimigo. Você entrega o controle da sua estrada ao Espírito Santo. E é nesse momento que ele começa a desenhar algo inédito. Agora pense comigo. O que seria da vida de José se ele tivesse passado o resto dos dias remoendo a traição dos irmãos? Ele teria morrido como escravo. O que seria da vida de Paulo se tivesse ficado preso na culpa de perseguir a igreja? Ele nunca teria escrito as cartas que transformaram gerações.
O que seria da sua vida se hoje você decidisse largar o peso que tanto te consome? Você não precisa responder em voz alta, mas precisa deixar essa pergunta ecoar dentro de você. Porque é isso que vai acontecer aqui. Hoje você vai entender por que o Espírito Santo só abre um novo caminho quando você decide soltar o peso do passado. Hoje você vai sentir dentro de si o impacto dessa verdade. A estrada que você tanto busca já existe, mas está trancada pelo rancor, pela mágoa, pela falta de perdão. O Espírito Santo está pronto para te mostrar esse caminho. Mas a chave está nas suas mãos. E antes que você diga que não consegue, deixa eu te lembrar. Não é sobre a sua força. Não é sobre a sua capacidade de esquecer. É sobre confiar que aquele que venceu a cruz tem poder para curar feridas que nenhum psicólogo, nenhum amigo, nenhum conselho humano foi capaz de curar até agora. É sobre abrir espaço para o divino agir onde o humano falhou. Você pode escolher continuar carregando o peso, mas, se fizer isso, vai continuar preso ao mesmo ponto, vivendo a mesma história. Ou pode escolher entregar esse peso agora e deixar o Espírito Santo transformar o caminho diante de você. Essa escolha vai definir se a sua vida vai ser repetição ou renovo, se vai ser prisão ou liberdade, se vai ser passado ou futuro. E a pergunta que ecoa dentro de você precisa ser respondida agora. Até quando você vai deixar as feridas do passado decidirem seu destino? Você já reparou que existem prisões que não têm grades de ferro nem muros altos, mas são ainda mais implacáveis? Prisões que ninguém vê, mas que seguram a alma com mais força do que qualquer corrente física. Essa é a prisão invisível do passado. Não é algo que se encontra em uma cela ou em uma chave, mas em lembranças que não cicatrizaram, em mágoas que continuam abertas, em histórias que você insiste em reviver como se estivessem acontecendo agora. O passado, quando não é perdoado, se transforma em um carcereiro cruel. Ele visita você todas as noites, repete as cenas na sua mente como um filme que você não consegue desligar. Ele não se contenta em estar apenas atrás. Ele invade o presente e molda o futuro. É como se cada passo que você dá fosse puxado por uma sombra que nunca sai do seu lado. E o mais assustador é que muitas pessoas vivem anos assim, acreditando que já superaram, quando na verdade apenas aprenderam a conviver com as correntes. Pensa em quantos ciclos se repetem na sua vida. Relacionamentos que parecem sempre acabar da mesma forma. Decisões que, não importa o quanto você tente, levam você de volta ao mesmo ponto. Sonhos que começam com esperança, mas terminam em frustração. É como andar em um labirinto sem saída, porque as paredes que te cercam não são de pedra, são memórias. Você já percebeu como o passado não perdoado é capaz de manipular suas escolhas sem que você perceba? Você acredita estar escolhendo livremente, mas na verdade, está obedecendo a dores antigas que comandam seus passos. José, vendido pelos próprios irmãos, poderia ter vivido assim. Ele tinha todos os motivos para guardar rancor, para alimentar mágoa, para jurar vingança. Mas se tivesse escolhido esse caminho, jamais teria se tornado governador no Egito. Ele teria ficado preso no deserto da sua dor, mesmo que fosse livre no corpo. Paulo, antes de se tornar apóstolo, perseguiu cristãos. Ele poderia ter deixado a culpa sufocar a sua voz para sempre. Se tivesse ficado aprisionado ao que fez, jamais teria escrito cartas que atravessaram séculos e continuam libertando pessoas até hoje. O passado, quando não é perdoado, distorce a sua identidade. Ele faz você acreditar que ainda é a mesma pessoa que sofreu. Ele coloca uma lente escura sobre seus olhos e faz você enxergar todos à sua volta através da ferida. E o mais perigoso, ele te convence de que nunca vai mudar. E quando você acredita nisso, a prisão se fortalece. Mas deixa eu te dizer uma verdade espiritual que talvez você nunca tenha ouvido. O passado só tem poder quando você o alimenta. Cada vez que você revive a dor, cada vez que você escolhe não perdoar, você dá mais força a ele. É como regar uma planta que deveria ter secado. Você mantém viva uma árvore que só produz frutos de amargura, e enquanto isso, o Espírito Santo fica do lado de fora, esperando o momento em que você decide parar de regar esse jardim de dores
e permitir que ele plante algo novo. O diabo conhece bem essa prisão. Ele sabe que não precisa levantar um exército contra você quando já te mantém aprisionado por lembranças. Ele sabe que não precisa inventar novas estratégias quando você mesmo repete os velhos erros, guiado por feridas que nunca foram tratadas. Ele apenas sussurra, alimenta o rancor, reacende a mágoa. E assim ele mantém você acorrentado sem precisar usar a força. E talvez você esteja pensando agora, mas eu já tentei esquecer. Eu já tentei deixar isso para trás. Eu já disse a mim mesmo que estava tudo bem. Mas aqui está o segredo. Não é sobre esquecer, é sobre curar. Não é sobre fingir que nada aconteceu. É sobre entregar ao Espírito Santo aquilo que você não consegue mais carregar sozinho, porque só ele pode quebrar a corrente que a sua força humana nunca conseguiu romper. Essa prisão é real, e muitos vivem nela sem perceber. Mas hoje você está sendo confrontado com a verdade. Se você reconhece que ainda há memórias que sangram, se você sente que algo em você continua preso em histórias antigas, é sinal de que ainda existe uma porta fechada dentro do seu coração. E enquanto essa porta estiver trancada, o caminho novo de Deus permanecerá oculto. A questão não é se você merece seguir em frente. A questão é: até quando você vai permitir que o passado seja o dono do seu presente? Até quando você vai aceitar viver em uma cela invisível, quando a chave já está diante de você? Porque o perdão não é apenas um conselho, ele é a chave que destranca o que o inimigo tentou aprisionar. E a grande revelação é essa: o passado não é apenas lembrança, é prisão espiritual se você não perdoa. Muita gente acredita que perdão é simplesmente um gesto de bondade, uma espécie de favor que fazemos para quem nos feriu. Mas o perdão não é isso. O perdão é uma chave espiritual. Ele não é um ato de fraqueza, não é passar a mão por cima do que aconteceu. Pelo contrário, é uma das armas mais poderosas que Deus colocou nas nossas mãos. Quem perdoa não é ingênuo. Quem perdoa não está dizendo que o erro foi pequeno. Quem perdoa está declarando que não será mais prisioneiro do erro dos outros. Perdoar é romper uma cadeia invisível. É como se você estivesse preso a alguém por uma corda que corta sua pele cada vez que você tenta se mover. Enquanto você não perdoa, essa corda continua puxando, impedindo você de caminhar livremente. Mas quando você libera perdão, é como cortar essa corda de uma vez. O outro pode até continuar no mesmo lugar, com as mesmas escolhas, mas você já não está mais preso. O perdão abre espaço, e esse espaço não é vazio. Esse espaço é santo. É nesse espaço que o Espírito Santo entra e começa a falar, a guiar, a abrir caminhos que antes estavam bloqueados. Já percebeu como a mágoa ocupa tudo? Ela toma seus pensamentos, corrói suas emoções, intoxica até a sua forma de orar. A mágoa é como uma casa cheia de móveis quebrados que impedem a entrada da luz. Mas o perdão é quando você decide tirar cada entulho e abrir as janelas. É nesse momento que a luz do Espírito Santo invade e transforma o ambiente inteiro. É por isso que Jesus disse que precisávamos perdoar 70 vezes 7. Não porque ele quisesse que a gente tolerasse a injustiça infinitamente, mas porque ele sabia que cada vez que decidimos não perdoar, fortalecemos as correntes da prisão. Jesus sabia que o perdão não é uma opção para quem deseja viver em liberdade espiritual. Ele é uma ordem, porque só por meio dele é que conseguimos caminhar no destino que Deus preparou. Pense em como o inimigo age. Ele não tem poder para impedir que Deus escreva um novo futuro para você. Ele não tem poder para fechar o caminho que o Espírito Santo já abriu. Mas ele pode convencer você a nunca entrar nesse caminho. Como? Mantendo você preso à dor, ao rancor, à raiva. Ele te faz acreditar que perdoar é fraqueza, quando na verdade é a maior prova de força espiritual que existe. Porque perdoar é confiar que a justiça de Deus é maior do que qualquer vingança humana. Perdoar é também uma batalha contra o orgulho. O orgulho diz: eu não vou soltar, eu não vou esquecer, eu não vou dar a vitória a quem me feriu. Mas o perdão não dá a vitória ao inimigo. O perdão dá vitória ao Espírito Santo dentro de você.
O orgulho te mantém preso, mas a humildade de perdoar abre portas para uma liberdade que o orgulho jamais poderá te oferecer. E aqui está um mistério que muitos não entendem. Enquanto você não perdoa, sua oração encontra barreiras, porque você ora pedindo um caminho novo, mas dentro de você mantém as correntes presas ao passado. Você pede por paz, mas guarda rancor no mesmo coração. Você pede por direção, mas continua alimentando mágoa que bloqueia sua visão. O perdão é a chave porque ele abre o canal para que o Espírito Santo fale claramente, direcione com precisão e transforme com poder. Imagine uma porta enferrujada. Por anos, você tentou abrir, mas ela estava travada. Você empurrou, você forçou, mas nada aconteceu. O perdão é o óleo que destrava essa porta. De repente, aquilo que parecia impossível começa a se mover. Aquilo que parecia trancado se abre. E atrás dessa porta está o caminho que Deus já havia preparado há muito tempo, mas que você nunca conseguiu acessar porque estava preso ao passado. Talvez hoje você esteja cansado de tentar sozinho. Talvez já tenha buscado em conselhos, em terapias, em tentativas de recomeço. Mas deixa eu te dizer, não é pela sua força, é pelo Espírito. O perdão não é natural, ele é sobrenatural. Ele não nasce da vontade humana, mas da graça de Deus agindo em nós. É por isso que quando você decide liberar perdão, não está apenas tomando uma decisão emocional, está permitindo que o poder do céu atue dentro de você. E quando essa chave gira, algo acontece. As correntes caem. O coração que antes era pesado começa a sentir leveza. O peso nos ombros se desfaz. E o que antes era escuridão começa a receber luz. É nesse momento que você percebe que o perdão não foi um presente para quem te feriu, mas um presente para você mesmo. Por isso, não trate o perdão como um ato de ser bonzinho. Veja-o como o que realmente é: uma arma espiritual, uma chave que abre a prisão invisível do passado e libera o Espírito Santo para guiar você em um caminho completamente novo. O perdão não é apenas o fim de um peso. Ele é o início de uma estrada que você nunca viu antes. O Espírito Santo não se limita a restaurar aquilo que foi quebrado. Ele vai além. Ele não se contenta em apenas remendar pedaços soltos do seu passado. Ele cria algo totalmente novo. Isso é o mistério do caminho novo. Não se trata de voltar para onde você estava, mas de seguir para um lugar onde você nunca esteve. Deus não é um restaurador de ruínas antigas no sentido humano. Ele não simplesmente devolve aquilo que você perdeu. Ele pega a dor, pega o caos, pega a poeira das cinzas e de repente transforma em algo que você jamais imaginaria. Ele é o Deus que declara em Isaías 43:19: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O deserto é lugar de morte, mas ele abre caminho ali. O ermo é lugar de seca, mas ele faz brotar rios. O que isso significa? Que quando você perdoa e entrega ao Espírito Santo as feridas do passado, ele não apenas limpa a estrada antiga, ele constrói uma nova diante dos seus olhos. E aqui está a parte mais profunda. O caminho novo não é algo que você vai entender de imediato. Ele não segue a lógica humana. Ele não se encaixa nos seus planos antigos. Ele rompe expectativas. Por isso é chamado de mistério. Deus não te devolve a vida que você queria. Ele te dá a vida que você precisa. A vida que ele já havia sonhado para você antes mesmo de você nascer. O perdão abre a porta para que essa promessa saia da eternidade e se manifeste no seu presente. Quantas vezes você desejou voltar atrás e consertar algo? Quantas vezes pensou: se eu pudesse recomeçar daquele ponto, talvez minha vida seria diferente? Mas Deus não quer te levar de volta. Ele não quer reconstruir sobre a mesma base rachada. Ele quer te conduzir a um caminho que nunca existiu antes. Um caminho firme, sem rachaduras, sem as amarras do passado. Essa é a verdadeira novidade do Espírito. Não recomeço humano, mas um futuro divino. E sabe por que muitos não percebem?
porque estão tão ocupados olhando para trás que não enxergam o que está surgindo diante deles. O rancor prende os olhos no retrovisor. A mágoa te faz viver repetindo as cenas antigas, mas quando você solta, quando decide perdoar, seus olhos começam a enxergar sinais de algo que já estava ali, esperando ser visto. O Espírito Santo já estava abrindo clareiras no deserto, já estava fazendo brotar sementes de esperança, mas sua visão turva não deixava perceber. E existe um detalhe que você precisa entender. O caminho novo não é feito apenas de bênçãos materiais, conquistas visíveis ou vitórias que todos aplaudem. Ele começa dentro de você. Ele é direção espiritual, clareza mental, renovo interior. O Espírito Santo primeiro muda o ambiente da sua alma. Ele limpa o terreno, arranca as raízes de amargura, planta sementes de paz. Só depois disso, o externo começa a refletir o que já foi transformado no secreto. Pensa em quantos personagens bíblicos viveram esse mistério. José não apenas reencontrou sua família, ele se tornou governador, algo que jamais teria sonhado enquanto pastoreava ovelhas. Paulo não apenas deixou de perseguir cristãos, ele se tornou apóstolo dos gentios, levando a mensagem onde nunca antes havia chegado. Ruth não apenas superou a dor da viuvez, ela entrou na linhagem de Jesus Cristo. O caminho novo nunca é um retorno, é sempre um avanço que surpreende. E talvez você ainda não perceba, mas o Espírito Santo já está te conduzindo nesse processo. Cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez em silêncio, cada vez que disse a Deus que não aguentava mais, foi como uma semente lançada. Agora Ele está dizendo: veja, estou fazendo algo novo. Você não vê? A pergunta não é se Deus está agindo. A pergunta é se você vai estar pronto para enxergar e caminhar nesse caminho. E esse é o ponto que muda tudo. Quando o Espírito Santo cria um novo caminho, nada mais será como antes. Você não vai mais pensar da mesma forma. Você não vai mais reagir às pessoas como antes. Você não vai mais escolher pelo medo, mas pela fé. Porque o caminho novo não é apenas uma estrada diante de você. Ele é também um novo você caminhando sobre ela. O mistério é que no momento em que você libera perdão, não é apenas a estrada que muda, é você que muda. O que antes era coração pesado se torna coração leve. O que antes era mente confusa se torna mente clara. O que antes era desespero se torna esperança. E quando você pisa nessa nova estrada, percebe que não há como voltar. O passado perdeu o poder. O futuro agora pertence a Deus. Esse é o mistério do caminho novo. O Espírito Santo não restaura o que foi quebrado. Ele cria o que nunca existiu. A verdadeira prova de que o perdão abre um caminho novo está na transformação real que acontece na vida de quem decide soltar o passado. Não se trata de palavras bonitas, de frases motivacionais ou de promessas vazias. É mudança concreta. É como ver uma vida dividida entre antes e depois. O antes é marcado por dores, por ressentimento, por lembranças que não param de voltar. O depois é marcado pela leveza, pela clareza e pela paz que só o Espírito Santo pode dar. Existem pessoas que viveram anos em guerra interior. Carregavam rancores tão antigos que já nem lembravam como era viver em paz. Cada conversa era uma oportunidade de reviver a ofensa. Cada silêncio era preenchido por pensamentos pesados. Mas quando decidiram liberar perdão, algo surpreendente aconteceu. Elas não apenas se sentiram mais leves, mas começaram a perceber portas se abrindo, oportunidades aparecendo, relacionamentos sendo restaurados. Isso não é coincidência. Isso é o poder de Deus se manifestando. Pense na vida de José, o jovem que foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão. Se ele tivesse deixado a amargura tomar conta do coração, teria se perdido em desespero. Mas ele escolheu perdoar, e esse perdão não apenas libertou seu coração, ele o colocou em posição de governar sobre uma nação inteira. O que parecia tragédia se transformou em propósito. A dor virou destino. O que era humilhação se tornou honra.
Isso é transformação real. Paulo é outro exemplo. Ele carregava em suas mãos a culpa de ter perseguido a Igreja de Cristo. Era um homem que poderia ter se afundado em remorso e paralisado sua vida, mas quando encontrou o perdão em Cristo, foi transformado de perseguidor em apóstolo. Suas cartas, escritas a partir dessa transformação, continuam mudando vidas até hoje. Isso é o Espírito Santo mostrando que, quando o perdão acontece, a história ganha um novo rumo. Agora traz isso para a sua vida. Talvez hoje você ainda viva o antes. Um tempo de dor, de prisão, de repetições. Talvez você tenha tentado recomeçar várias vezes, mas o peso sempre puxou você para trás. Talvez as palavras que você ouviu ainda ecoem dentro de você como feridas abertas. Talvez você mesmo não consiga se perdoar por erros cometidos. Mas o Espírito Santo está dizendo: o depois está diante de você. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar carregando o peso ou pode liberar o perdão e deixar Deus transformar o impossível em realidade. A transformação real não acontece quando o passado muda, porque o passado já está escrito. Ela acontece quando você muda, quando o Espírito Santo muda o seu interior. Ele pega a dor e a usa como matéria-prima para criar sabedoria. Ele pega a rejeição e transforma em força. Ele pega o que era derrota e transforma em testemunho. E quando isso acontece, sua vida não apenas melhora, ela se torna uma prova viva do poder de Deus. Talvez você conheça pessoas que sorriem, mas por dentro ainda sangram. Pessoas que conquistaram coisas materiais, mas continuam inquietas porque nunca conseguiram soltar o que aconteceu anos atrás. Essa não precisa ser a sua história, porque quando o perdão é liberado, o Espírito Santo não apenas limpa o coração, ele reconstrói, ele dá uma nova identidade, ele coloca um novo cântico nos lábios, ele transforma a dor em mensagem e a ferida em ministério. E o mais poderoso é que essa transformação não depende de tempo. Não é preciso décadas para que ela aconteça. O perdão é uma decisão. No instante em que você decide soltar, o Espírito Santo começa a agir. Claro, os frutos podem levar tempo para aparecer, mas a semente é plantada no momento em que você decide liberar. É como se uma porta fosse aberta e a luz começasse a entrar. De repente você percebe que já não é mais o mesmo. O perdão não é apenas um conselho espiritual. Ele é o início de uma revolução dentro de você. A transformação real não é um ideal distante, é algo que pode começar hoje. E talvez o Espírito Santo tenha trazido você até aqui só para ouvir isso. Você não precisa viver o resto da vida como está vivendo agora. O passado não precisa mais ditar o seu presente. Existe um novo depois esperando por você. E a decisão é clara: segurar o peso ou soltar. Viver acorrentado ou caminhar livre. Continuar sendo refém das memórias, ou abrir espaço para que o Espírito Santo construa algo novo. Essa é a escolha que define a transformação real. Chega o momento em que ouvir não basta mais. Chega o momento em que as palavras precisam se tornar decisão. E talvez esse seja exatamente o ponto em que você está agora. Durante todo esse tempo você reconheceu as correntes do passado, entendeu que o perdão é a chave, e que o Espírito Santo é quem abre um caminho novo. Mas nada disso terá efeito se você não agir. O convite não é teórico. O convite é espiritual. É aqui, agora, que a transformação pode começar. O Espírito Santo não te chama para uma reflexão vazia. Ele te chama para um ato de coragem. E a coragem que ele pede não é enfrentar multidões, não é lutar contra gigantes do lado de fora. A maior batalha é interna, é dentro do seu coração, é no ponto mais profundo da sua alma. É ali que você precisa decidir: continuar segurando o peso ou entregá-lo definitivamente. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: quem é a pessoa que ainda prende você? Qual é a lembrança que ainda sangra dentro de você? Qual é o nome que ainda causa dor toda vez que aparece na sua memória? Talvez seja alguém que já nem esteja mais na sua vida. Talvez seja alguém que já partiu desta terra. Talvez seja até você mesmo. Mas seja quem for, esse é o momento de liberar.
Esse é o momento de soltar o nome, soltar a lembrança, soltar a ferida. E não se preocupe se parece impossível. O perdão não nasce da sua força. Ele nasce da graça de Deus dentro de você. O que ele pede é apenas a sua decisão. Quando você diz, Senhor, eu perdoo, ainda que sua carne grite o contrário, o Espírito Santo age. Ele começa a trabalhar no seu coração, a curar o que parecia incurável, a reconstruir o que parecia perdido. O seu papel não é sentir. O seu papel é decidir. O resto é obra dele. Talvez você esteja ouvindo isso e dizendo, mas eu não consigo. Então repita, Espírito Santo me ajuda a perdoar. Essa é a oração que abre o céu. Esse é o clamor que move o coração de Deus. Porque ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não despreza quem vem até ele pedindo ajuda para vencer aquilo que sozinho não consegue. Agora, entregue. Fale em voz baixa ou apenas no seu íntimo. Eu perdoo. Diga o nome. Declare a decisão. E perceba que no instante em que essas palavras saem da sua boca, uma chave gira dentro de você. As correntes começam a cair. A porta começa a se abrir. O caminho novo começa a aparecer. Esse é o convite. Deixar o Espírito Santo transformar a sua vida a partir da sua decisão hoje. Não amanhã, não depois, não quando você achar que está pronto, mas agora, porque a vida não espera, o futuro não espera, o chamado de Deus não espera. O único que insiste em te prender ao passado é o inimigo, e ele já foi derrotado. Por isso, eu te convido a orar comigo. Onde você estiver, feche os olhos, respire fundo, coloque a mão sobre o peito e diga, Senhor, eu entrego o meu passado em tuas mãos. Eu solto as feridas, eu solto as mágoas, eu solto os nomes que me prenderam até hoje. Eu libero perdão, não porque eu sou forte, mas porque o teu Espírito me dá força. Cria em mim um novo coração. Abre diante de mim o caminho novo que o Senhor já preparou. Eu confio em ti. Eu escolho seguir em liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Sinta a paz que começa a invadir o seu coração. Sinta a leveza que toma conta da sua mente. Isso não é sugestão, isso não é imaginação. É a presença real do Espírito Santo começando uma obra dentro de você. E saiba, a partir desse momento, nada mais será como antes. Quem busca respostas, encontra caminhos. Esse é o seu caminho. Esse é o seu tempo. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Caminhe conosco. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé, esperança e transformação. Porque cada nova palavra que o Espírito Santo traz pode ser exatamente a direção que você precisa para dar o próximo passo. A porta já foi aberta. Agora é hora de caminhar.